que você é um outlier, é isso que a gente chama. Isso significa que, no fim das contas, a maioria das pessoas, elas preferem conservar energia. Em todos os sentidos, a academia é um perfeito exemplo disso. E a gente está falando de conhecimento, do pilar de conhecimento aqui. E eu costumo dizer de maneira bastante incisiva que o conhecimento sem ação é vazio. Perceba o exemplo que eu posso te dar aqui. Nunca tivemos tanto conhecimento a respeito da importância de uma alimentação saudável e de atividade física regular. Nunca houve tanto conhecimento espalhado no mundo a respeito disso. É só você ver que mesmo uma pessoa hoje que mora num lugar simples, que não tem tanto acesso à educação, através da mídia, de novelas, através, enfim, do que está sendo disseminado pelos meios de comunicação, ela sabe, por exemplo, que salada faz bem, que fritura faz mal e por aí vai, que se exercitar faz bem. Só que eu quero que então você olhe os dados da OMS, mundo, global, e você vai ver que as pessoas elas não estão emagrecendo, elas não estão se alimentando melhor e se exercitando mais, pelo menos não o suficiente para que os números a respeito da saúde melhorem. O conhecimento está aí. Mas o conhecimento ele só serve para algo de fato quando ele muda a forma como você se comporta. Quando ele altera ou transforma um pouco a forma como você age. E é nisso talvez que a gente tenha que focar. É em como as pessoas agem. Sou professor de faculdade, alunos de 18 anos de idade, aproximadamente. E uma aluna chegou para mim um belo dia e disse assim: professor, eu não quero mais homem que malha o corpo. Eu quero homem que malha o cérebro. E isso virou questão de prova. Aponte o erro na frase da aluna. 2 pontos. Abre aspas, não quero homem que malhe o corpo, quero homem que malhe o cérebro. Fecha aspas. É óbvio que a gente entende a figura de linguagem e o que ela quis dizer. Mas é que essa figura de linguagem ela carrega algo que está dentro de nós enquanto sociedade desde os primórdios da humanidade. Que é a ideia de que corpo é uma coisa e cérebro é outra. Essa ideia que nós chamamos de dualismo. E que René Descartes, por exemplo, o grande filósofo, foi um grande capitão dessa ideia. Mas muito antes dele, Platão também já havia sido. A ideia de que mente é uma coisa, corpo é outra completamente diferente. E você tem que cuidar de jeitos diferentes dessas duas coisas. Essa ideia é problemática, e a frase da aluna está errada pelo mero fato de que teu cérebro é parte do teu corpo, tanto quanto seu dedão, seu fígado, seu intestino e sua língua. O cérebro é um órgão que faz parte do corpo, e portanto, antes de começar a falar da questão de conhecimento e de manutenção da mente ativa, eu quero deixar muito claro que existe um beabá, existe um básico anterior que é absolutamente necessário, já foi dito aqui e eu quero reiterar. E esse básico a gente tem que cumprir para ter uma mente saudável. Se você quiser ter uma mente saudável, uma mente que dure, que envelheça de uma forma saudável e que esteja lá, funcionando muito bem quando você estiver nos seus 100 anos de idade, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar atividade física regular. Não há nada mais benéfico para o cérebro do que a atividade física regular. Para o cérebro especificamente, a atividade aeróbia é a recomendada, mesclada com atividade de resistência. Então a gente está falando de focar em atividades como correr, nadar, andar de bicicleta, jogar bola e mesclar isso com atividades de resistência como a musculação, por exemplo, ou pilates e por aí vai. Se você quiser, por exemplo, evitar a doença de Alzheimer, a melhor coisa que você faz é a atividade física regular. Em segundo lugar, é claro, o corpo é uma máquina e o que a gente bota dentro dele vai ditar, em grande medida, a qualidade de como essa máquina funciona. E, portanto, a alimentação saudável. Se você quer uma mente funcionando, capaz de aprender pelas próximas muitas décadas da tua vida, alimente-se bem. A dieta mais estudada pela ciência é a dieta do Mediterrâneo. Essencialmente, a gente está falando de uma concentração da tua alimentação em vegetais, grãos integrais, carnes brancas, óleos saudáveis. Em terceiro lugar, e não menos importante, sono. Sono é super importante. Dormir pouco mata. Dormir muito mata. Sono é um processo homeostático, é um processo de regulação biológica do nosso corpo e, portanto, equilíbrio é fundamental. Da mesma maneira, aliás, exercício físico demais faz mal, sedentarismo também. Esses 3 elementos, eles são o beabá, eles são o básico. Ou seja, não adianta você aprender Aristóteles se você é uma pessoa sedentária, tabagista, dorme 3 horas por noite. Existe o beabá e existe depois o filé mignon, aquilo que você pode adicionar à sua vida para conseguir manter sua mente ativa.
E é sobre isso que eu quero falar hoje. E eu quero começar com um dado que ele é muito alarmante. Foi dito aqui já antes de mim, o Brasil está engatinhando nesse processo de se preocupar com o futuro da saúde. Mas é interessante perceber que do ponto de vista do cérebro, as prospecções que a gente tem para a saúde do cérebro daqui a 30 anos, então estamos falando de 2050, elas mostram que a prevalência de Alzheimer, por exemplo, na América Latina, ela vai ser a maior do mundo. E dentro da América Latina, provavelmente o Brasil vai ser o país com a maior prevalência. Nosso cérebro está envelhecendo muito mal. Por quê? Eu já falei um pouco no começo da minha fala. Em primeiro lugar, o brasileiro é sedentário. Em segundo lugar, o brasileiro se alimenta mal. Uma dieta muito focada em carboidratos simples, baixo teor de fibra, pouco vegetal, carne vermelha, coisas que a gente sabe que estão associadas a um mau envelhecimento do cérebro. Além disso, e é um pouco sobre isso que eu quero falar hoje, o brasileiro, infelizmente, é um povo que não se mantém intelectualmente ativo, cuja vida intelectual, de educação, de aprendizagem, ela infelizmente é muito curta, às vezes nem chega a existir. E isso é fatal. E nesse sentido, é interessante perceber que isso tem tudo a ver com um sintoma de uma sociedade, que é a sociedade do imediatismo. É a sociedade onde você puxa seu telefone agora e você consegue pedir a comida que você quiser. É a sociedade onde fast food já diz tudo, é a comida rápida. É a sociedade de fórmulas prontas para tudo. Por exemplo, capas de revista de fitness, onde você vê barriga chapada agora, sarado em 30 dias. Você percebe que não vai ter uma revista que vai te dizer assim: fique com o corpo que você deseja se você for para a academia de 3 a 5 vezes por semana, de 40 minutos a 1 hora, durante 5 anos. Alimente-se saudável, de maneira saudável nesse tempo, e talvez você olhe no espelho daqui a pouco e se orgulhe. Não, é sempre agora, imediato, é interessante. Fórmulas prontas até para o bem-estar, até para a felicidade, se você parar para pensar. Livros de autoajuda nos dizem o que nós temos que fazer para ser feliz amanhã. A fórmula disso ou daquilo. É interessante perceber que isso se espelha em uma realidade que quer respostas imediatas, rápidas e simples para perguntas que são complexas. A mesma coisa com dieta, se você parar para pensar. Qual é a dieta do momento? Aí você tem aquela pílula que vai ser a saúde do momento. Sei lá, hoje em dia talvez seja óleo de coco, alguma coisa do tipo. Abacate, sei lá. Parece que, então, construir saúde é você seguir certas fórmulas simples, construir bem-estar é seguir certas fórmulas simples. E por aí vai, né? Quer dizer, quando a gente escuta um Pedro Calabres, quando a gente vai procurar, de repente, não é, um Augusto Cury, vai ouvir estes homens e estas pessoas que vão nos dando, nos auxiliando a perceber claramente, né, o porquê que nós estamos vivendo determinadas circunstâncias. Tem um texto do Calabres que é maravilhoso, quer dizer, não tem um texto que não seja, mas um que ele fala sobre a liderança tóxica e a autossabotagem, eu recomendo, né, onde ele comenta sobre a autossabotagem, que começa, claro, quando tu já antecipa a tua derrota, né? Que é perfeitamente uma das características de qualquer um, independente da sua posição geográfica, intelectual, cultural. A ideia, né, de que nós temos muitas limitações. Mas eu estava lendo um material sobre mudanças climáticas e me deparei com uma situação que está lá na América Central, que é no chamado já Corredor Seco da Guatemala. As mudanças climáticas deixam colheitas arrasadas e estômagos vazios. É sinônimo de fome e imigração. Lá a agricultura é de subsistência. Lá se come o que é colhido, né? Então é muito interessante eles prestarem esse conhecimento a respeito desse corredor seco já que a Guatemala está demonstrando na sua situação de realidade já de clima. Nós vamos comentar mais sobre esse caso
sobre a Guatemala logo em seguida aqui na nossa programação. Eu queria trazer também aqui para os nossos amigos e amigas, para a gente ir deglutindo, né, essas informações, um pouquinho do Leandro Carnal e a respeito das redes sociais que potencializam demais aquilo que a gente estava comentando antes, que é o eu. Eu faço, eu sei, né? Da maneira como eu posso fazer as coisas. Caras do povo não famoso. Porque o sonho de todas, segundo ele, é fazer sucesso algum dia. O que você pode falar sobre isso? Acho que é uma versão otimista essa, porque pressupõe que esteja na cara seja famoso ou importante, em primeiro lugar. Eu podia chamar a caras do Facebook dos wannabe famosos, né? Na verdade é uma injustiça com a fama e com a caras, né? Nos dois casos. Eu acredito que nós estamos gritando desesperadamente para sermos observados. Eu acredito que nós nos sentimos muito solitários. Eu acredito que potencializamos o eu, mas atomizamos, se preferirem a metáfora física, ou capilarizamos, se preferirem a metáfora biológica. Nós temos desde a invenção da imprensa, século XV, na Alemanha, a invenção da grande imprensa de jornalismo, século XIX para o XX, a televisão no século XX e o rádio no século XX, nós temos um crescimento gigantesco da capacidade de comunicação com o grande público. Ainda estamos lidando com estes fatos, mas sem sombra de dúvida, as pessoas estão dando opinião sobre tudo e esse é um bom exercício. A minha pergunta é se alguém está ouvindo a opinião alheia, se alguém está lendo a dos outros. Se eu tiver 35 grupos de WhatsApp, família, amigos, emprego, festa, etc. Se eu tiver 3 contas de Instagram, se eu tiver 4 perfis no Face, inclusive um fake para sacanagem, se eu tiver tudo isso, quem que eu estou lendo de fato, se todo o meu tempo é consumido pela atualização dessas questões? Eu, como pessoa mais velha, assisti ao nascimento do celular, assisti ao nascimento do computador pessoal, vi tocar o primeiro celular em sala de aula. Os jovens não sabem disso, mas não havia celular antes. Eu sei que essa ideia é uma ideia muito extraordinária. E como me dizem algumas alunas, não posso desligar, professor, eu tenho filhos. Como será que nossas mães nos criaram sem o celular? Ou seja, minha preocupação não é com a tecnologia. Eu uso o celular e gosto muito, e ele é muito útil, ele resolve muitas coisas para mim. A minha preocupação não é tirar ou reforçar o celular. Isso é secundário, isso é uma pergunta secundária. A minha preocupação é quem sou eu que preciso estar presente com tantas personagens, em tantos espaços, para que tanta gente me veja. Quando eu falo às vezes na televisão, e essa televisão tem interação via redes sociais, eu tenho a sensação que ninguém escuta. Eu tenho a sensação que muitos telespectadores estão casados comigo, não me escutam e não temos sexo. Ou seja, é um casamento absoluto. Eu tenho a sensação que cada um emite a sua opinião imediatamente quando identifica que eu disse alguma coisa. E graças a isso, ficam mandando mensagens. A participação é muito boa. E quando eu escuto e interajo, ela é fundamental. Nós temos a chance de uma virada, vou usar uma palavra mais difícil, epistemológica no século XXI, em que o conhecimento atingiu um novo patamar de validação. Temos a chance, mas isso ainda não ocorreu. Nós não estamos mais brilhantes ou mais produtivos do que há 30 anos. Apenas estamos incrivelmente mais ocupados com o mundo virtual. Eu saí com uma profissional de arquitetura que fazia um trabalho para mim e ela sentou comigo para jantar e discutir. E ela atendeu o celular. Eu fiquei esperando, certamente era algo grave. Continuamos a conversar, ela atendeu novamente. Eu esperei, certamente era algo gravíssimo que impedia a nossa reunião. Na terceira vez tocou o celular dela, era eu ligando para ela. E dizendo a ela, já que você prefere
pelo celular, vamos ter nossa reunião assim. E tivemos, e foi uma reunião produtiva. E o celular dela não tocou mais, porque nós tivemos. É uma questão de escolha. Me preocupa